Isso. Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando mais uma live do ciclo de eventos do 2024, a segunda live do ciclo de eventos de 2024, promovido pelo Letrare, Laboratório de Edição, Tradução, Revisão de Textos Acadêmicos da UFC, juntamente com a POET, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFC, certo? Como quem nos conhece que já sabe, nosso ciclo de eventos é perdão, são eventos que nós do Letrare, juntamente com a POET, promovemos para trazer a colaboração entre estudantes, egressos e docentes da UFC e da POET, juntamente aos bolsistas do Letrare e a comunidade acadêmica, para trazendo profissionais da área estudantes e pesquisadores da área de tradução, revisão, edição e interpretação, para promover uma troca de conhecimentos em várias áreas, em vários temas, várias áreas relacionadas, certo? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, principalmente nesse ano de 2024, porque esse é o ano em que a POET, né, nosso programa de pós-graduação em estudo da tradução, completa 10 anos da UFC, certo? Iniciamos lá em 2014, então estamos muito felizes por ter todos vocês aqui conosco, ok? Antes de iniciar, esperar enquanto o pessoal chega, como explicado, essa é a segunda live do nosso ciclo de eventos. A primeira live aconteceu semana passada. Nós tivemos uma convidada especial, a Joselma Lima, que é uma funcionária da UFC. Ela é tradutora e intérprete de linguagem de língua brasileira de sinais há 18 anos, certo? Graduada em Libras pela Universidade de Santa Catarina e mestra em tradução, de estudo da tradução pela POET, certo? Ela, semana passada, eu veio aqui nos deu a graça da sua presença para apresentar sobre uma tradução comentada da cartilha de saúde mental do Inmetro, certo? Tradução para uma palestra em que ela falou sobre tradução para Libras, e tradução e interpretação para Libras, um tema bastante interessante. Quem tiver interesse, após a nossa live, vocês podem checar no nosso canal do YouTube, a live está salva para quem quiser assistir, certo? Também gostaríamos de pedir que quem gosta dos temas que trazemos dos nossos convidados, das nossas lives, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, professores, pessoas que têm interesse na área, pessoas que têm curiosidade de conhecer mais sobre as diversas áreas, os diversos temas relacionados à tradução. Ok? Onde estamos? Certo? E nos siga também no Instagram, certo? Projeto Letrare no Instagram. Lá nós compartilhamos sempre quando ocorrem as lives, além de sempre postamos algumas coisas interessantes, fazemos algumas postagens interessantes, postamos também alguns cortes, postamos um corte da live passada com a Joselma, bastante interessante, sobre tradução de livros, certo? Inclusive, eu não me apresentei, perdão, meu nome é Bruno, Raimundo Bruno, eu sou o Rocha Suave, eu sou estudante de letras, inglês, antigo bolsista do Letrare, certo? Eu trabalhei como bolsista por 3 anos num projeto sensacional, que quem aqui conhece pode garantir. E para dar início
já ao tema da noite, hoje nós trazemos um convidado especial também, é o Gabriel Dutra. Está aqui, Gabriel, boa noite. Oi, boa noite, Raimundo, boa noite, pessoal. Certo, o Gabriel, muito obrigado por aceitar nosso convite, certo? É muito especial, estamos muito felizes que podemos fazer essa troca de experiências aqui, certo? Para quem não conhece o Gabriel Dutra é bacharel em filosofia pela Universidade Federal do Pernambuco. Ele é especialista em metodologia da tradução pela FAFIRE, que é a Faculdade Fracinete do Recife, e ele é mestrando pela POET, né? Programa de pós-graduação em estudo da tradução da UFC. Ele trabalha como tradutor freelancer com foco em conteúdo jurídico nos idiomas de português, inglês e alemão. Ótimo currículo, certo? O Gabriel, ele topou participar da live dessa semana e com um tema muito interessante, o tema da tua pesquisa, né, Gabriel? Que é o que é hermenêutica tradutória, certo? Isso, esse é o assunto, é sobre esse assunto que eu estou fazendo minha pesquisa na POET, né? Hoje, na verdade, essa live deveria, assim, a minha live seria na semana que vem, né? Só que eu acho que a Artemisia, o Artemis, né? Eu não lembro exatamente se eu estou errando o nome da colega que ia apresentar hoje, mas aí houve um problema e ela não pôde, então a gente trocou as datas, só para, inclusive, já de partida aqui, já pedir desculpas para o pessoal se a minha apresentação não estiver muito bem acabada, mas eu estava contando que eu ainda tenho mais uma semana para me preparar, né? Mas... Não. Só de você já estar aqui, só de ter topado participar, topado adiantar o teu tema em uma semana já é muito especial para nós, já ficamos muito felizes, certo? Antes, então, vamos então começar. Deixa eu ver aqui. Sem mais delongas. Antes de tudo, então, vamos começar um pouco. Tu fala um pouco sobre tu mesmo e sobre o tema que tu propôs a trazer para a gente, certo? Ok. Eu coloquei a apresentação do slide aí, para apresentar daqui, né? Eu não sei se está funcionando, não sei. Pronto, está aqui agora. Pronto, está funcionando. Teve um probleminha aí, quando eu transformei o arquivo em slide, ele quebrou a palavra hermenêutica aí, mas enfim, é detalhe. Clássico. Enfim, bem, como o Raimundo falou, minha graduação foi em filosofia, né? Na verdade, eu venho de outra área, eu sou recifense, eu estou morando aqui em Fortaleza, já vai fazer um pouco mais de um ano, né? Eu vim para fazer o mestrado aqui na POET, no ano passado, e eu comecei a traduzir, na verdade, na minha graduação de filosofia. Eu comecei a traduzir como uma atividade acadêmica, tipo assim, tinha um professor que precisava utilizar alguns artigos na disciplina dele e esses artigos não estavam disponíveis em português, e aí ele perguntou, alguém aqui se disponibiliza, se interessa para me ajudar a traduzir? E foi assim que comecei a traduzir, foi meio que acidental, digamos assim. Depois que eu terminei o curso, eu acabei virando professor de inglês, porque eu já tinha também o inglês assim, mais bem desenvolvido e foi mais fácil do que conseguir trabalho como professor de filosofia. E aí eu acabei virando tradutor meio que por acaso. Assim. Eu estava trabalhando como professor de inglês, percebi que eu poderia trabalhar como tradutor, comecei a me profissionalizar, comecei a ir atrás e acabei me tornando freelancer. Fiz a especialização lá na FAFIRE, lá em Recife, que é uma especialização que eu achei muito boa, porque ela também tem uma pegada bem de lhe preparar para o mercado de trabalho, então você sai com uma boa noção assim, das opções que você pode ter no serviço de profissionais. E estou na luta, né? Estou na luta como todo tradutor freelancer, não é fácil, mas a gente tem conseguido, assim. E hermenêutica, o assunto, né? Esse assunto era um assunto que eu estudava, que eu já me interessava durante a minha graduação.
sempre li sobre hermenêutica e quando eu descobri que existia, né, a hermenêutica tradutória, foi assim que eu decidi, inclusive, fazer o mestrado na POET e tenho desenvolvido uma pesquisa sobre como o conceito hermenêutico de compreensão. Boa noite, Tiana, minha orientadora amada, está aqui, Tiana. E tenho desenvolvido minha pesquisa no sentido de, digamos assim, como é que a gente pode se beneficiar enquanto tradutor do conceito de hermenêutico de compreensão, como é que a gente pode, digamos assim, o que seria relevante pensando, né, do ponto de vista de uma hermenêutica tradutória, o que é que seria relevante para a gente enquanto tradutor, né, numa hermenêutica. O que a gente pode aprender com a hermenêutica, né, enquanto tradutor. É um pouco isso que eu tenho tentado desenvolver na minha pesquisa. Eu começo a apresentação já, digamos assim, oficialmente? Ou... Pode começar. Se a gente, inclusive, só aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube, o Gabriel vai fazer essa apresentação, mas podem deixar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas nos comentários do YouTube, que após a apresentação dele, nós vamos separar alguns minutos para postar suas dúvidas. Inclusive, eu já tenho algumas aqui já prontas na manga, porque é um tema bastante interessante, certo? Então, quem tiver dúvida, quem tiver algum interesse em adicionar, em complementar, em tirar dúvida, pode comentar no YouTube mesmo, que nós passaremos e o Gabriel, com certeza, ficaria feliz em responder, certo? E também lembrando que esta live vale horas de certificados, certo? Um total de 2 horas. Ao final da live, certo? Ao final da apresentação, nós vamos disponibilizar um link para você deixar seus dados e então poder passar. Então, podemos repassar os seus certificados, ok? Gabriel, assim que você estiver pronto, pode começar. Vamos lá. Pois vamos lá. Essa palavra, né, hermenêutica, de onde é que vem isso? O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma palavra que foi criada no mais ou menos século XVI por um pastor protestante, no comecinho ali, né, da Reforma Protestante. Ela vem de uma palavra grega, um verbo no grego antigo, que é o verbo hermeneuem, né? Era uma palavra que significava interpretar um texto, expressar, né? Significava expressar uma ideia através das palavras, também poderia significar traduzir, inclusive. E aí essa palavra, esse verbo grego, ele foi traduzido para o latim como interpretatio, né? Interpretação. Então a palavra hermeneuem, né, o verbo grego, ele está na raiz da origem mesmo da palavra que a gente utiliza até hoje, interpretação. Se você vai no dicionário e você procura a palavra hermenêutica, em muitos dicionários você vai encontrar que hermenêutica é um sinônimo para interpretação. E aí, de fato, a ideia de interpretação, ela é, digamos assim, desde sempre foi associada, assim, a hermenêutica foi entendida como interpretação durante muito tempo. E é isso que está em jogo na hermenêutica. Tem um cara que eu vou falar muito sobre ele aqui hoje, o Schleiermacher, ele diz que a hermenêutica é a arte da compreensão, né? A arte da interpretação. E toda vez que a gente lida com um texto hermenêutico, é uma preocupação principal, né? Que está ali, é como é que a gente vai interpretar um texto. E essa é a questão. Só para também fazer um paralelo aqui, para ajudar a compreender, localizar um pouco melhor, né, o que é hermenêutica, a gente tinha a retórica, né, antes de se criar a linguística, né, a semiótica e todas essas ciências linguísticas modernas que a gente tem hoje em dia, né, a retórica era, digamos assim, o conjunto dos conhecimentos, né, um dos conjuntos de conhecimentos que a gente tinha, né, sobre a linguagem. E a hermenêutica, ela, historicamente falando, ela surgiu, né, começou-se a falar do que seria uma hermenêutica no 1540, alguma coisa, eu acho, na Alemanha. Mas a atividade, a preocupação, né, com a questão da interpretação, ela já vem desde milênios.
A gente pode dizer, por exemplo, que isso era feito quando tentou se traduzir a Bíblia para o latim, né? Por exemplo, a gente vê ali preocupações, diálogos e questões sendo postas que são questões hermenêuticas. E a hermenêutica, desde sempre, ela sempre estava, digamos assim, andando em paralelo com a retórica, né? Na retórica, a gente aprendia como é que a gente vai escrever um texto. E é como se a hermenêutica fosse a contraparte, onde a gente vai aprender a ler um texto e interpretar um texto. Então, quando a gente vai para os textos mais antigos sobre hermenêutica, né, no passado mesmo, assim, é como se tudo que a gente tinha de hermenêutica era, digamos assim, a contraparte do leitor da retórica. Então, se você tinha, por exemplo, uma regra da retórica que dizia que você, quando você vai escrever um texto, você precisa escrever as partes do texto pensando no conjunto, né, pensando no sentido geral do todo, a hermenêutica vai dizer você deve interpretar as partes do texto pensando no sentido do todo, e por aí vai. Então, historicamente, havia essa relação no passado, né, entre hermenêutica e retórica, por exemplo. Eu estou trazendo aqui algumas características fundamentais. A hermenêutica é um mundo. A hermenêutica ela existe em várias áreas. Ela é uma disciplina do direito, por exemplo, porque os juízes precisam interpretar a Constituição. Então, a hermenêutica jurídica vai ajudar eles a interpretar a Constituição. A hermenêutica está presente na teologia, porque é preciso interpretar a Bíblia. E a Bíblia tem um caráter assim, particular para quem de alguma religião, né? Qualquer texto sagrado, qualquer religião que seja, ele tem esse caráter particular de ser sagrado. Então, você precisa levar em conta isso. A Constituição tem um caráter particular de que ela tem a força da lei. Então, é uma interpretação que não é como se eu estivesse lendo um texto no jornal, numa revista, num livro, na minha casa, para mim. É um texto que tem uma função social diferenciada. Então, por isso que foram criadas essas hermenêuticas. Como é que a gente pode, digamos assim, trabalhar a interpretação desses textos especiais? E aí surgiu a hermenêutica que foi chamada de filológica, né? Que seria a hermenêutica, digamos assim, literária. E aí é a partir daí que a gente entra na hermenêutica tradutória, né? Porque a hermenêutica filológica, ela se preocupava assim, por exemplo, como é que eu vou traduzir a Ilíada de Homero, que foi escrita há 2.500 anos, como é que eu vou traduzir num idioma assim, praticamente morto, né? Porque o grego moderno não é como o grego de Homero. Como é que eu vou traduzir esse texto para português em 2024? E era a hermenêutica filológica, e assim, estou usando uma metáfora aqui, um exemplo aqui, né? A hermenêutica filológica, ela cumpria essa função, e ela tinha esses objetos, né? Quer dizer, traduzir, muitas vezes. E a hermenêutica tradutória, ela acaba ela tem a mesma função e os mesmos objetos do que a hermenêutica filológica. Então, dá para a gente considerar que elas são assim, não equivalentes, mas elas se sobrepõem, digamos assim. E por que eu estou falando isso? Porque essas características que eu estou apresentando aqui são características muito gerais e eu estou tratando, quando a gente fala em hermenêutica tradutória, é uma abordagem, né, dos estudos de tradução, assim como a gente vai ter a abordagem da tradução funcionalista, a gente vai ter a teoria do escopo, e por aí vai, né, as diversas abordagens e as diversas escolas, né. A hermenêutica tradutória é uma delas, mas dentro da hermenêutica tradutória a gente tem uma diversidade muito grande de autores, de posicionamentos. Então, eu estou trazendo linhas muito gerais aqui hoje. A gente vai ter, quando a gente pensa e trabalha a tradução de maneira hermenêutica, é inevitável, todo mundo que faz isso, a gente está focando na questão da compreensão e da construção do sentido. Que é o que eu falei, por exemplo, antes de interpretação. A gente interpreta um texto para que a gente compreenda ele. O que é que isso quer dizer, por exemplo, com relação ao conceito de tradução? O que é traduzir? O que é que uma pessoa, quando eu pego um texto para traduzir, qual é o sentido de fazer isso? Por que eu faço isso? Ora,
foi criado em português, eu sou brasileiro, eu aprendi a falar inglês em dado momento e eu posso pegar um livro aqui, abrir em inglês e ler ele. E não é só uma questão do idioma em si mesmo, porque a gente também precisa entender um pouco da cultura daquele país. Então, quando a gente aprende um idioma, a gente nunca vai somente, né, aprender, digamos assim, as palavras em si mesmas, as regras gramaticais, como se a língua fosse uma coisa separada da vida. A gente vai aprender junto com esse idioma, a gente vai aprender um pouco dessa cultura. Mas uma pessoa que não sabe ler esse idioma, ela não vai conseguir ler. E talvez se ela souber algumas palavras, ela vai saber aquelas palavras, mas ela não vai entender o sentido do texto. E aí, quando a gente traduz de uma maneira hermenêutica, a gente traduz com esse foco na compreensão. A pessoa que não vai conseguir ler o texto no idioma original, ela quer ler e entender o texto. É uma coisa simples. Então, eu, como tradutor, o que eu vou fazer eu vou possibilitar que ela leia e compreenda o texto. Claro que eu estou falando de uma maneira muito geral. Isso que eu falei agora serve tanto para tradução jurídica, por exemplo, como para tradução literária. Agora, a tradução ela vai se dividir, né, em gêneros, em tipos daquilo que você está traduzindo e, claro, que tudo isso vai determinar muito mais, digamos assim, como é que a gente pode caracterizar esse processo. Mas na hermenêutica tradutória, a gente tenta, digamos assim, construir essa visão comum do que é a tradução de maneira geral. Ou seja, a gente está tentando fazer uma teoria da tradução. Como eu falei, a gente também dá muita ênfase nessa. Isso inclui o que eu falei, né, da contextualização. Quando a gente está traduzindo, a gente nunca está traduzindo o sistema da linguagem. Né? A gente não está traduzindo as estruturas subterrâneas, digamos assim, da linguagem. A gente está traduzindo a linguagem real, viva, utilizada. A gente está traduzindo uma fala de alguém. A gente está traduzindo, fazendo a legenda para um seriado de televisão. A gente está traduzindo documentos que vão ter força de lei, né, onde quer que eles sejam utilizados. A gente está traduzindo um livro de literatura. Então, isso é a língua viva. A gente não traduz estruturas linguísticas. Isso também quer dizer que a gente sempre encara digamos assim, o objeto da tradução como discurso, né? A hermenêutica ela também é uma série de teorias. A hermenêutica ela é uma corrente da filosofia, né? Minha graduação é em filosofia, como eu falei, e ela envolve uma série de discussões filosóficas que eu vou tentar apresentar para vocês brevemente aqui hoje. E essas discussões filosóficas e esses conceitos, né, a maneira como esses conceitos são trabalhados na filosofia, a gente utiliza isso como um referencial na tradução. E referencial em todos os sentidos, seja do ponto de vista, seja no momento em que eu, como pesquisador, estou escrevendo sobre tradução, isso é um referencial, mas isso também é um referencial no momento em que eu estou trabalhando como tradutor. Uma questão da hermenêutica é dar ênfase à historicidade e do ponto de vista da linguagem. A língua ela é histórica, as palavras ganham sentidos novos, as palavras perdem sentidos, palavras desaparecem, novas palavras surgem, então por aí vai. Por exemplo, tem um texto que eu gosto, no Hamlet, né, no original do Shakespeare, tem um momento em que eu não lembro exatamente como era, mas que ele fala assim, ele chega no castelo e aí o guarda, né, o porteiro, né, o guarda da porta, fala assim para ele, unfold yourself. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria se desdobre, né, como se ele tivesse dobrado de alguma maneira para ele se desdobrar. Mas, se a gente vai para a história da língua inglesa, o unfold naquela época significava, né, identifique-se, né, como se o vigia estivesse falando, apresente-se. Então, enfim, é um exemplo muito simples aqui, e essa questão da historicidade na hermenêutica tradutória, ela ganha N iterações, digamos assim, mas é só um exemplo de como a gente precisa dar atenção à historicidade, né? E como esse conhecimento, às vezes, ajuda a gente a superar algumas dificuldades que a gente encontra, né, no trabalho. E também a criatividade e a intuição.
porque não é que a hermenêutica seja uma espécie de relativismo, não é que a gente vai... E não é subjetividade do ponto de vista de arbitrariedade, mas é subjetividade do ponto de vista do sujeito. Porque na hermenêutica a gente considera que o sujeito, né, o indivíduo que está compreendendo, que está lendo, que está escrevendo e que está traduzindo, a subjetividade desse indivíduo ela é central para a construção desse processo de compreensão. É um fator central, por N motivos que a gente vai ver também. E a intuição, assim como a gente está falando aqui de tradução, eu acho que é um caso muito exemplar de como a intuição ela é importante para a tradução e como é que a gente, digamos assim, encara ela na hermenêutica, é a questão da inteligência artificial, né, que está sendo muito debatido hoje em dia, que a gente tem visto que a inteligência artificial ela comete alguns erros, e alguns tipos de erros, que somente uma pessoa conseguiria corrigir, digamos assim. E é exatamente isso. É aí que entra a intuição. Não é uma espécie de poder mágico que a gente vai... E também não é uma espécie, digamos assim, de sentimentalismo da tradução literária, que aí sim, né, essa questão da intuição nesse sentido na tradução literária tem o seu lugar, porque é literatura, mas eu estou falando aqui de maneira geral. A intuição no sentido de que existem processos de pensamentos que a gente precisa, digamos assim, realizar enquanto tradutor, que não são automáticos, que não são diretos, que não são mecânicos, e que não são, digamos assim, matemáticos, como se a gente pudesse operacionalizar todas as coisas. A gente vai se deparar com algumas situações no trabalho de tradução que a gente vai precisar confiar na nossa intuição, que alguma coisa vai dizer para a gente que isso aqui não está soando muito bem, essa solução que eu encontrei não está muito boa. Então, é essa intuição, digamos assim, que está sendo referida aqui, pelo menos nesse primeiro momento, né? Eu não sou eu não sou o dono da hermenêutica, mas eu colocaria a questão dessa maneira, que a máquina nunca vai fazer o que o ser humano faz. E aí a hermenêutica explica para a gente por que isso é assim. E ela ensina para a gente como é que a gente pode, digamos assim, se beneficiar disso e como é que a gente pode desenvolver essa capacidade, né? Aí são algumas referências bibliográficas mesmo, né, que são clássicas para a hermenêutica tradutória, são os autores principais, tipo assim, são esses autores aí que estão em jogo. Existem milhões de outros autores. Eu acho que o Paul Ricoeur também poderia entrar aí. Mas esses são realmente, digamos assim, os que tudo gira em torno do que eles falaram, digamos assim. Principalmente esses três primeiros. O Steiner, ele é muito conhecido, muito falado do campo da tradução, mas esses três primeiros aí, eles são, digamos assim, os pais fundadores da hermenêutica, né? Foram eles que meio que criaram a base, digamos assim, de tudo que a gente está fazendo hoje em dia. E nesses três livros aí deles, né? Enfim. E aí, o primeiro, o Schleiermacher, né? O que é que o Schleiermacher o que é que ele estava interessado? A gente conhece o Schleiermacher na tradução com aquela ideia da estrangeirização e domesticação, né? Que, na verdade, ele não utilizou essas palavras, foi o Lawrence Venuti, né, que criou essas palavras, mas basicamente essas ideias são dele, sim. Ele criou essa ideia. Só que a hermenêutica do Schleiermacher tradutória, ela não, digamos assim, ela não se resume a isso. O que o Schleiermacher estava querendo era, digamos assim, entender o que é que a gente está fazendo quando a gente lê um texto, né? O que é que quando a gente pega um texto e lê, o que é que acontece nesse momento? Como é que essa compreensão, né, que a gente tem, ela vai acontecer? E para além disso, como é que eu sei que eu estou entendendo corretamente ou não? Então, até a época de Schleiermacher, quando as pessoas falavam de hermenêutica, era como se fosse assim: como é que você pode interpretar melhor? Como é que você deve interpretar um texto corretamente? O teor da coisa era esse. A partir de Schleiermacher, ganha uma outra questão, que é a questão da compreensão. Além dessas questões, como é que eu posso compreender corretamente, a gente também vai se perguntar: como é que eu posso saber se eu realmente estou entendendo? Como é que eu posso saber se a minha compreensão dessa coisa ela é verdadeira, ela é justa, ela é assim, correta, né, sólida, ela está justificada? Porque, lembremos, né,
a questão que está em jogo aqui não é pensar de uma maneira abstrata. É pensar, por exemplo, um cliente me contrata para traduzir um documento que ele vai migrar, sei lá, que eu nem posso fazer isso, né, porque eu não sou tradutor juramentado ainda. Mas, nesse caso específico de eu traduzir um documento pessoal, né? Mas, assim, se a pessoa... E aí eu traduzi de uma maneira tal que quando ele leva lá para o órgão do país que ele vai migrar, o órgão fala, essa tradução, eu não vou aceitar esse documento porque essa tradução não está boa, não foi bem feita, está errado. E aí eu, como tradutor, tenho que justificar porque eu fiz aquela escolha tradutória. Isso, na verdade, acontece em todo lugar. Se você faz uma crítica literária, você precisa justificar aquilo que você faz. Você não pode dizer, eu achei ruim porque é o meu gosto, porque eu acho. Eu acho que o texto não cumpriu com seus objetivos, porque sim. Você tem que dar motivos, né? Você tem que justificar. Então, a hermenêutica, ela pretende, digamos assim, trazer essa possibilidade de você compreender, não apenas, mas justificar porque você compreendeu assim. O Schleiermacher vai dizer que a gente precisa sempre entender o texto a partir da situação, que o texto, todo o texto ele é uma enunciação intencional, né? Quer dizer, ele está vinculado a uma época, ao idioma, a uma sociedade, né? Um determinado período da história, e também ao autor, né? Porque isso vai cair um pouco, a gente vai chegar nesse momento, mas é o autor que cria o texto. Então, existe um uso do idioma ali. Como eu falei, a gente não traduz o sistema da linguagem, a gente traduz o uso real da linguagem. Então, ele vai falar. Então, essa é a questão. Para ele, a hermenêutica ela é um movimento de você superar o desconhecimento. É como se a gente sempre começa a ler um texto à distância, digamos assim. E é como se com a leitura e com o passar do tempo a gente vai se aproximando cada vez mais desse texto. E aí ele vai dizer o seguinte: para você entender o sentido de um texto, você precisa entender o sentido das partes do texto. Tipo, parágrafo, a linha, as palavras e por aí vai. Mas você só vai entender o sentido das partes, também, por outro lado, se você entender qual é o sentido do todo do texto, o sentido geral. E ele vai dizer que esse sentido geral, ele não se resume à soma das partes. O que é que isso quer dizer? Que o sentido do todo não se resume à soma das partes. Quer dizer que sempre vai haver uma espécie de ideia geral, segundo a qual eu vou estar compreendendo essas partes do texto. Não é só juntar as palavras que estão ali escritas. E a gente vai, enfim, um pouco, não sei se está fazendo sentido, mas isso digamos assim, o coração da hermenêutica do ponto de vista do sentido do texto, quando a gente vai falar em sentido do texto, né? Tem uma teoria contemporânea, né, da psicolinguística que fala dessa ideia como a teoria emergentista, né? É como se o sentido ele emerge do texto, mas ele não se resume às partes. E aí isso criaria uma espécie de círculo, né? Na qual, como é que é possível então? Eu li esse texto, eu entendi, mas como é que aconteceu então? Se para entender as partes eu preciso entender o todo, mas para entender o todo eu também preciso entender as partes. A questão é o seguinte: essa descrição do Schleiermacher, ela é uma descrição ideal, formalista. O que é que isso quer dizer? Ele está descrevendo a forma do conhecimento. A gente lê o texto, a gente entende o texto. Não é que a partir de agora eu não vou mais entender o texto nunca mais. A questão não é essa. O que ele está querendo dizer é como é que esse conhecimento que a gente tem, ele se constrói. É um processo de reiteração. Eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de que quanto mais vezes a gente lê um texto, ou também em outras situações, quanto mais vezes a gente vê um filme, por exemplo, a gente sempre aprofunda nesse nosso conhecimento, a gente sempre vê as coisas de um ponto de vista que a gente não tinha visto antes, e por aí vai. Então, o círculo hermenêutico é exatamente essa ideia. É a ideia de que
o conhecimento ele nunca termina, digamos assim. A gente nunca vai entender 100% um texto. A gente nunca vai, digamos assim, esgotar o sentido de um texto. E aí o Schleiermacher fala do ponto de vista da linguagem, ele vai dizer que esse sentido geral, ele sempre vai, digamos assim, se sobrepor ao sentido individualizado das palavras. Eu trouxe um exemplinho aqui para falar um pouco aqui disso de uma maneira mais visível com vocês. A gente tem aí esse texto do Hemingway, só para dar um pouco de contexto, né? O Hemingway ele era jornalista nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial e aí ele se voluntariou para ser motorista, né, de ambulância na Primeira Guerra Mundial lá na Europa. E aí ele viveu a Primeira Guerra Mundial na Europa, enfim, ele viveu essa época, nessas décadas, né, do século XX, e esse livro ele foi publicado em 1928. Então, ele tem esse contexto, digamos assim. E aí a gente tem esse trecho aí. There was much game hanging outside the shops, and the snow powdered in the fur of the foxes, and the wind blew their tails. And the deer hung stiff and heavy and empty, and the small birds blew in the wind, and the wind turned their feathers. Então, assim, tem uma palavra aí que talvez vocês tenham não entendido ou achado estranho, que é a palavra game. A primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente lê a palavra game, a gente pensa em jogo, né? E se você procurar no Lingui, por exemplo, você só vai encontrar esse sentido da palavra, esse sentido de jogo. Se você está lendo o texto, sei lá, você passou por essa página, você leu esses trechos aí, você entendeu o sentido geral, você vai passar adiante, você não vai se preocupar, porque você achou estranho. Como assim? Game hanging outside the shops. O que é que isso quer dizer? Talvez, pelo contexto, você associe que tem alguma coisa a ver com esses animais aí, né, que ele está descrevendo. Só no dicionário Merriam-Webster que você vai encontrar uma definição para game que vai fazer sentido esse trecho. Que é there was much game hanging outside the shops, quer dizer, havia muitos animais de caça pendurados na frente das lojas. Ou seja, era uma loja que vendia animais de caça, dos mais variados tipos, ele está fazendo essa descrição. Então, a gente está vendo aí um caso em que uma palavra foi utilizada de uma maneira que é nem um pouco usual, mas que um falante nativo do idioma muito provavelmente não ia estranhar. Mas a gente sim, porque a gente não é nativo. Ou pelo menos a maioria de nós, no mínimo, estranharia esse game aí. E é justamente sobre isso a questão do círculo hermenêutico, né? E como todo linguístico, as partes do texto, elas sempre, digamos assim, precisam ser compreendidas a partir do todo linguístico. É só a partir do todo linguístico que a gente vai realmente, digamos assim, compreender as partes. Mas a gente não pode também dizer, digamos assim, que criar uma coisa a mais do que não está no texto, né? Porque a gente precisa, digamos assim, comprovar isso que a gente está dizendo, que é o sentido do todo, a gente precisa comprovar a partir das partes, que é o próprio texto, né? Que é o que está lá, as palavras que estão escritas no papel. E aí o Schleiermacher, ele cria, né? Ele faz uma descrição de como é que acontece o processo de compreensão. Ele tenta, como eu falei, é uma teoria formalista, então ele tenta descrever formalmente quais são essas categorias que estão envolvidas aí e para que a gente possa potencializar, né, o nosso processo de compreensão. Então ele vai dizer que normalmente quando a gente lê um texto, a gente encara, né, a dificuldade de compreensão que a gente vai ter com o texto, ela pode ser originada de duas maneiras. Ela pode ser que a gente não compreenda o idioma, que a gente não entenda a língua, como foi o caso agora do game. Era uma questão da linguagem, era do próprio idioma. Se a gente se confundiu ou achou estranho, foi porque a gente não compreendeu por que aquela palavra apareceu ali.
E era o significado era o significado da palavra que a gente não tinha entendido. Então, é uma questão do idioma. E aí esse problema é um problema da interpretação gramatical, dessa coluna que está aí de interpretação gramatical. Uma outra maneira que a gente pode não entender o texto é que a gente pode não entender como o autor escreveu aquele texto. A gente pode entender aquelas palavras, a gente pode entender aquela frase, mas a gente fica... Mas isso aqui não faz sentido agora, eu não estou entendendo o sentido. E talvez a questão não envolva uma questão, digamos assim, puramente do idioma, mas é a maneira como o autor, como a pessoa que falou aquela frase, como, enfim, como aquilo apareceu, é o uso, né? E aí ele vai falar que isso é interpretação psicológica. Porque psicológica, no caso, é uma palavra meio descontextualizada mesmo, mas é porque o Schleiermacher dizia que esse uso ele só pode ser compreendido a partir da psicologia do autor. E aí, que é no caso a mente, né? A gente entender, né, a intenção mental, digamos assim, subjetiva que o autor tinha. E aí por isso que ele chama de psicológica, não tem a ver com a psicologia, enfim. E aí ele vai dizer também que quando a gente tá lendo, a gente sempre vai estar aplicando um desses dois métodos. Ou a gente vai estar estabelecendo as relações entre as palavras, entendendo como é que elas se encaixam ali, entre as frases, entre as palavras, entre os parágrafos e por aí vai. Ou a gente vai, digamos assim, precisar compreender aquela coisa ali que a gente está vendo no texto de uma maneira isolada e própria, como se fosse uma coisa nova. Mais uma vez, é uma descrição formalista. Então, isso não quer dizer que esses dois métodos eles não possam, digamos assim, se misturar. Até porque, na verdade, é o que acontece a maior parte do tempo. A gente nunca está apenas estabelecendo relações entre as palavras, porque a gente não é uma máquina, em primeiro lugar. Quem faz isso são as máquinas. Elas estabelecem relações, mas o que a gente faz enquanto ser humano é que a gente está tendo uma vivência. A gente tem uma experiência e a gente está falando sobre a nossa vivência, sobre a nossa experiência do mundo. Então, e nesse sentido, a gente também é um momento da compreensão em que é como se a gente simplesmente observa. Então, é um pouco por aí, essa questão. Então, como eu falei, essas divisões, elas são formalistas. A gente nunca vai ter, digamos assim, um caso puro, em que eu possa falar, nesse momento aqui eu só fiz eu só consegui avançar na minha interpretação gramatical utilizando somente o método comparativo. Não. As coisas estão todas conectadas, mas esse mapa, digamos assim, ele serve para a gente compreender o que é cada coisa, para qual lado cada coisa vai, digamos assim. Essa é, de maneira geral, assim, a hermenêutica do Schleiermacher, né? Como é que a gente interpreta o texto e o que é que a gente está fazendo quando a gente interpreta o texto. E isso serve para a gente, digamos assim, melhorar como a gente faz isso. Uma outra coisa que o Schleiermacher falava, como eu disse, é que a gente precisa, né, compreender a partir da época, a partir do idioma, contextualizar. Como é que a gente vai fazer isso? O Schleiermacher dizia que a gente precisava, digamos assim, esquecer a nossa situação momentânea da nossa vida, se colocar no lugar do autor, se colocar no lugar da pessoa que escreveu o texto, digamos assim, vestir as roupas dele. Se eu estou traduzindo Platão, eu tenho que voltar lá para a Grécia Antiga e viver entre os gregos para, digamos assim, descobrir como é que eu posso melhor traduzir, né, esse texto. Com Heidegger, Heidegger vai, digamos assim, dizer que isso é completamente errado. Existem muitas outras, digamos assim, contribuições do Heidegger para a hermenêutica tradutória, mas eu vou focar nessa questão que eu falei agora. O Heidegger vai dizer que isso é impossível. A gente nunca vai poder, digamos assim, abstrair da nossa situação real para poder compreender alguma coisa verdadeiramente. Ele, inclusive, vai no sentido oposto. Ele vai dizer que toda a compreensão que a gente tem, ela sempre vai estar baseada na nossa situação de vida. Porque a gente sempre olha para as coisas a partir de um lugar, a gente sempre, digamos assim, está inserido numa sociedade na qual a gente passou por um processo educacional, por exemplo, na qual existem noções, conceitos que a gente
vai internalizar para além do que a gente gostaria ou não, porque a gente não tem controle sobre isso, e que a gente sempre vai estar numa situação existencial, enquanto indivíduo, em que a gente precisa, digamos assim, viver. Tipo assim, a gente está na existência. A gente tem obrigações, a gente tem necessidades e por aí vai. Então, essas são as 3 estruturas da compreensão, que está aí nesse gráficozinho aí, né? O pré-saber, quer dizer, a gente sempre vai ter conceitos que influenciam a maneira como a gente compreende as coisas. A gente sempre vai ter um ponto de vista que também vai influenciar a maneira como a gente compreende as coisas. E a gente sempre vai ser um ser humano, digamos assim, de carne e osso. A gente sempre vai, digamos assim, ter uma certa intenção, ter um certo objetivo. Isso também vai influenciar a nossa compreensão. Mas e agora? Como é que eu posso, digamos assim, melhorar a minha compreensão se tudo isso vai determinar, né? A questão da hermenêutica a partir do Heidegger, digamos assim, mudou, né, a história da hermenêutica. Existe uma hermenêutica antes dele e depois dele, a gente pode falar meio que isso. E aí o que ele vai falar é o seguinte: não é que a gente deva, digamos assim, ser um observador imparcial e neutro. A gente não deve buscar essa objetividade do ponto de vista de que a gente vai se anular, né, enquanto sujeito do conhecimento. O melhor que a gente pode fazer para ter uma compreensão mais objetiva possível é, digamos assim, se apropriar justamente dessas estruturas que a gente reconhece. A gente precisa entender como é que tudo isso influencia a nossa compreensão. Então, não é que com isso, né, a gente esteja querendo dizer aqui que tudo é arbitrário. Não é isso. A questão é que a gente precisa construir, né, essa objetividade. A gente precisa construir essa imparcialidade. Ela não é um dado natural. Ela não é garantida por um método, digamos assim, científico externo à minha pessoa. Ela não é garantida por uma máquina de tradução que vai traduzir um texto de uma maneira automática, por exemplo. Então, é por aí que vai a hermenêutica tradutória. Eu acho que, não sei se acho que está dando, não sei se está fazendo sentido, não sei se está dando para vocês, digamos assim, verem para onde vai a coisa, mas isso é uma ideia central, assim, da hermenêutica. O Gadamer foi um aluno, inclusive, ele foi aluno de Heidegger, e ele, digamos assim, ele foi quem, digamos assim, organizou, né, a hermenêutica para a questão da linguagem. Porque o Heidegger era um filósofo, assim, era um filósofo em geral, né? Ele falou de hermenêutica, ele falou de compreensão, mas o que ele falou vale para, digamos assim, todas as áreas de saber. Foi o Gadamer que, digamos assim, realmente colocou os conceitos da hermenêutica para a linguagem, né? Para as questões da linguagem. E é aqui que a gente começa a se aproximar, né, da tradução. E aí eu vou trazer só alguns conceitos, assim, né, que para tornar, digamos assim, mais concreto, né, isso que eu falei até agora, né, que eu falei de coisas muito gerais. O Gadamer, ele tem a ideia de que o conhecimento, a gente constrói, né, o conhecimento, seja na leitura, isso para todas as situações, né, seja na leitura, no diálogo, a gente constrói, com as pessoas, né, assim, a gente constrói conhecimento através do diálogo. Para ele, o diálogo é um conceito, digamos assim, técnico. Quando a gente está escrevendo um texto, eu estou tendo um diálogo com o texto que eu estou escrevendo. Quando eu estou lendo um texto, eu estou tendo um diálogo com o texto que eu estou lendo. Quando eu estou pensando e me perguntando sobre alguma coisa, eu estou tendo um diálogo comigo mesmo. Um exemplo de como é que isso acontece. Por exemplo, a gente pode, às vezes, a gente está, como tradutor, a gente como professor de idiomas também, é muito comum isso, a gente vê que o aluno, ele, por exemplo, a questão do false friends, né? A tradução literal, false friends. Se a gente for explicar isso em termos da hermenêutica, o que é que acontece quando, deixa eu pensar num aqui, meu Deus. Quando o aluno fala que pretend é pretender. O que acontece é que ele está pensando
o diálogo interno dele é em português, mas ele externaliza isso como em inglês. Só que essa é a questão. Então, existe, digamos assim, na hermenêutica, né, eu não acho que eu vou ter tempo, não sei se eu vou ter tempo para falar sobre isso, mas é como se fosse, como é que a gente vai, digamos assim, externalizar os nossos pensamentos? Como é que a gente vai trazer o pensamento para a palavra? E aí a gente tem esses níveis do diálogo. O diálogo interno é justamente como é que a gente vai trazer os pensamentos para a palavra. E a gente percebe isso quando a gente vê situações assim. A gente pode, no pensamento interno, estar pensando no idioma e externalizando isso de outra maneira. A questão, por exemplo, da pré-apropriação. Eu tenho um interesse quando eu estou lendo um texto. Eu sempre vou ter um interesse, algum tipo de interesse. Até me divertir é um interesse, né? Assim, se eu quero ser um leitor objetivo, eu tenho um interesse em ser um leitor objetivo. Então, qual é a pergunta? E é a partir da pergunta que o diálogo se inicia. Ele também utiliza a metáfora do diálogo para pensar, por exemplo, a ideia de que num diálogo, quando a gente está falando com outra pessoa, a gente deve ouvir a outra pessoa. A gente não deve, digamos assim, impor, né, a nossa visão a outra pessoa. A gente deve estar aberto ao diálogo, né? A gente deve, pelo menos, considerar que talvez o outro esteja certo e eu não. Então, essa postura também digamos, uma postura hermenêutica. E aí o Gadamer, né, também vai dizer que essas estruturas, né, da compreensão, o pré-saber, a pré-visão, a pré-apropriação, essas estruturas, elas aparecem, digamos assim, para a gente, e do ponto de vista da linguagem, elas aparecem como prejuízos. O que são prejuízos? Sei lá, se eu digo, a praia é muito bonita. Isso do ponto de vista da filosofia, tecnicamente falando, isso é um prejuízo. É uma proposição, né? É uma afirmação sobre um estado de coisas no mundo. A gente sempre tem prejuízos, né? E essas coisas, digamos assim, que a gente herda da nossa cultura, de uma maneira geral, elas aparecem para a gente na linguagem, como linguagem. Elas são os prejuízos. Isso está além do controle da gente. Por exemplo, sei lá, quando a gente vê uma criança negra que diz que o cabelo dela é feio e que ela gostaria de ter o cabelo bom, né? Por exemplo, a ideia do cabelo bom, né? Isso é um prejuízo. E isso se expressa linguisticamente. Isso tem uma pré-apropriação, isso tem um pré-saber, isso tem uma previsão envolvida. Mas, do ponto de vista da linguagem, isso é um prejuízo. E quando a gente está trabalhando com a linguagem, a gente precisa se dar conta, né, tomar consciência desses prejuízos. Que muitas vezes a gente não toma consciência desses prejuízos. Que isso está influenciando no nosso trabalho de interpretação. E aí volta a questão do diálogo. Eu estou aberto a ouvir, né? Eu estou aberto a que o texto, por exemplo, me faça aprender alguma coisa nova de verdade, ou eu estou apenas, digamos assim, tentando me agarrar com os meus prejuízos, digamos assim, né? E aí a hermenêutica, ela pressupõe esse trabalho, digamos assim, de você fazer essa espécie de autoavaliação, de você aprender a ouvir a si mesmo, né? É uma coisa que, enfim, é para a vida, não é uma atividade que é reflexiva, digamos assim. E é assim que, digamos assim, a gente assim que é apenas nesse nível, digamos assim, que a gente vai ter algum tipo de agenciamento, né? Digamos assim, que a gente vai poder agir. A gente é um ser, todo mundo aqui, a gente é apenas um ser humano individual, e a gente não tem como, enquanto indivíduo, né? A gente não tem poder para mudar, né, a cultura do dia para a noite. A gente não tem nem energia para isso. A gente escolhe trabalhar e fazer uma coisa, a gente dedica algumas horas do nosso dia para fazer isso. Isso é tudo muito limitado. Então, isso é só para dizer e para reconhecer que a gente nunca vai ter, digamos assim, esse poder de
digamos assim, eliminar todos os prejuízos, né? E o Gadamer, ele também tem essa ideia de que, assim, os prejuízos, eles não são bons nem ruins em si mesmo. Eles são bons ou ruins na medida em que eles vão, digamos assim, influenciar, né, ou serem verdadeiros ou falsos, serem justos ou injustos, enfim, nas relações que eles vão ter, digamos assim, né, a maneira como eles vão influenciar, né, a nossa compreensão das coisas. Mas se eles vão conduzir a gente para um conhecimento que é verdadeiro ou não, por exemplo. Mas todo mundo tem prejuízos. Isso é uma coisa que é estrutural do ser humano, digamos assim. E aí é isso, e é nesse ponto que entra a questão da historicidade. Porque é como se, por exemplo, a ideia de que a gente pudesse entender um texto de uma maneira completa e essa interpretação ela vai, digamos assim, valer para sempre. Como se a gente chegou a uma interpretação correta daquela coisa e pronto. Não. Então, é como se, assim, no sentido de que a nossa compreensão ela é historicamente determinada e a gente nunca vai poder, digamos assim, garantir também, né, que o nosso conhecimento ele é 100% verdadeiro. A gente não tem esse poder. É meio que nesse sentido, de que talvez daqui a 100 anos, boa parte do que a gente hoje considera como a ciência de ponta pareça uma coisa primitiva. A gente não tem como prever esse tipo de situação. A questão é justamente isso, né? É entender que, como eu falei, não é que a hermenêutica queira ser arbitrária no sentido de dizer que o sentido do texto é o que eu acho do texto. Não, não é sobre isso. Mas é entender que a minha história, o meu lugar no mundo, a educação que eu tive, sei lá, o estado emocional que eu estou naquele dia. Existem inúmeros fatores que constituem limites ao que eu posso compreender. E essa é a questão que está em jogo, né, quando a gente vai falar em historicidade aqui. Para além de outras coisas, né? E aí o Gadamer utiliza essa metáfora do horizonte conceitual. Pessoal, eu estou falando aqui sem noção do tempo, viu? Qualquer coisa vocês me avisam. Ele vai utilizar essa metáfora do horizonte conceitual, porque o que acontece no horizonte, né? Se a gente está lá na praia, a gente olha para o horizonte, ele está naquele lugar lá, do nosso ponto de vista. Se eu pego um barco e vou andando em direção ao horizonte, o horizonte nunca vai ficar mais perto. Ele sempre vai estar lá, o horizonte. Eu posso estar em qualquer lugar, ele sempre vai estar lá. Então, essa é a questão, é assim que a gente encara a historicidade dentro da hermenêutica. Isso não é porque a gente nunca vai, digamos assim, ter um conhecimento perfeito, né, de como compreender, sei lá, um texto, como não ser preconceituoso, por exemplo. Não é porque a gente não tem esse conhecimento, isso não quer dizer que a gente não deva parar de tentar. Mas essa questão é a estrutura do nosso conhecimento. Não é porque eu nunca vou compreender perfeitamente um livro, isso não quer dizer que a minha compreensão não seja válida. É um pouco por aí que vai. E eu sempre vou poder, digamos assim, tentar descobrir maneiras de melhorar a minha compreensão das coisas. E embora eu não possa desenvolver um método que me dê o conhecimento perfeito e completo e final sobre todas as coisas, isso não quer dizer que não possam haver avanços históricos, inclusive, enfim. Então, é assim que a gente, digamos assim, situa, né, e enxerga o panorama das coisas dentro da hermenêutica. Com relação à compreensão do texto, né? Pensando também, por exemplo, do ponto de vista da crítica. Aqui eu estou trazendo um exemplo já aplicado à tradução mesmo, né? Isso é uma aplicação à tradução. Eu não sei se está cortando aí no vídeo, né? Algum trecho. Assim, pronto. É uma professora, Radegunde Stoltze. Ela é uma professora lá da Alemanha. A carreira dela toda foi baseada na hermenêutica, hermenêutica tradutória. Ela é considerada assim, uma né, dentre as muitas referências que existem para a hermenêutica tradutória. E o que ela tentou desenvolver ela tentou pegar todo esse arcabouço teórico, né, que eu apresentei para vocês aqui hoje,
ela tentou pegar todas essas referências e digamos assim, criar, né, uma espécie, o que ela chama, né, de eixos de orientação para o tradutor. Porque como tradutor, a gente nunca vai, digamos assim, ter uma receita pronta para o que a gente vai traduzir. E é por isso que a tradução do Google Tradutor e de todas as inteligências artificiais sempre é muito ruim. Porque elas são máquinas, elas fazem operações, digamos assim, repetitivas. A gente, como tradutor, a gente sempre vai estar tendo que resolver problemas e fazer novas escolhas, né? E decidir pensando em contextos bastante particulares, né? Então, do ponto de vista da teoria da tradução, o que a gente tenta fazer na hermenêutica tradutória não é, digamos assim, dar as respostas, né? Mas é descobrir maneiras de como a gente pode se orientar melhor, né? De como a gente pode ir atrás dessas respostas individualmente. Eu gosto muito dessa abordagem dela, e aí ela chama isso de eixos de orientação. E ela traz essas duas tabelas. Uma é para a orientação da leitura que a gente vai fazer, para a interpretação do tradutor. Ou seja, eu como tradutor, quando eu vou ler um texto, eu vou traduzir. E ela diz que ela faz uma distinção aí, né, entre dois tipos muito gerais de texto. Ou a gente vai estar lendo um texto que é, tipo assim, geral, um texto, seja lá, sei lá, um livro de literatura, um artigo de jornal, enfim, um texto que não tem, digamos assim, um aspecto especializado. E o que seria o texto especializado? É, por exemplo, um artigo acadêmico, por exemplo, um contrato, um manual de um produto de fábrica, por exemplo, quando a gente compra um ar-condicionado, sei lá, e vem um manual lá do ar-condicionado. Ou seja, a literatura geral, ela é, digamos assim, pensada para um leitor que não vai precisar de um conhecimento especial para entender o texto. A literatura especializada, ela é voltada para um público que tem um conhecimento, digamos assim, especializado, né, diferenciado, muito mais, e do ponto de vista de mais complexo, do que em relação ao público geral. A partir dessa distinção, ela diz que a nossa compreensão de qualquer texto, ela sempre vai, digamos assim, ter esses quatro eixos aí de orientação na nossa compreensão. Vai ter um contexto cultural, o texto ele vai estar dentro de um campo discursivo, o texto ele vai apresentar ali um universo conceitual, né? E o texto ele vai ter um modo de predicação, um modo predicativo, né? Um modo de falar, digamos assim. E aí ela vai trazer esses exemplos aí, enfim, de coisas que a gente pode considerar na hora de ler esse texto. Não é que em todos os textos a gente vai encontrar, por exemplo, na literatura geral aí no universo conceitual, a gente vai ver que tem tem palavras-chave. Talvez um texto não tenha assim palavras que a gente vai poder considerar que sejam tão centrais assim, mas é difícil, né? Então assim talvez nem todas as assim não é que aqui a gente está esgotando todas as coisas que podem ou não aparecer no texto, mas isso aí já dá uma boa digamos assim uma boa direção para você, por exemplo, quando encontrar um texto como aquele do game, que você encontrou uma palavra que você que você achou estranho, que você não se sentiu satisfeito com a sua compreensão, que você achou que não estava muito claro, você pode tentar situar, né, onde é que está aí? Qual é o problema? Será que é um problema relativo à maneira, ao modo predicativo? Ou será que é só um problema no caso desse do exemplo que eu trouxe, né? Eu diria que seria um problema de universo conceitual, por exemplo, porque a palavra game normalmente a gente acha que é jogo, mas era um outro conceito, era animais de caça, né? Enfim, então é assim que a gente situa, né? Isso do ponto de vista da interpretação. Ela também faz essa outra tabela que é para a escrita, né?
ela diz que essa tabela ela é baseada na retórica, né, mesmo da antiguidade e tal. E aí eu coloquei, por exemplo, tem aí alteridade, embaixo tem inventio. Esses termos em latim que estão embaixo, eles são relativos à retórica, né? Só para caso alguém aqui, né, estude retórica, para ter a referência. Mas o que interessa é a palavra que está em cima mesmo. Então, esses, no caso da escrita, são 5 eixos de orientação, são 5 eixos de coisas que a gente precisa se preocupar na hora que a gente está fazendo uma tradução. Né? A gente precisa, enquanto tradutor, a gente precisa pensar, por exemplo, no formato do texto. Se eu estou traduzindo um regimento interno de uma empresa, eu preciso saber se esse regimento interno ele vai circular por e-mail na empresa, se ele vai ser impresso, se vai ser, sei lá, por exemplo, uma espécie de handout que é dado para o funcionário novo. Eu preciso pensar no... São questões tanto intratextuais, né, como extratextuais. É realmente tudo. Tudo que vai estar envolvido na maneira como o texto vai ser compreendido. Por exemplo, né, pessoal que trabalha com a legendagem tem todas aquelas limitações de tamanho, de caractere. Por quê? Porque isso é uma questão da média, por exemplo, no caso aí da medialidade, né? É uma questão do meio que está ali envolvido. Quadrinhos, a imagem é essencial. E isso pode influenciar o seu trabalho de tradução. Talvez se tem uma palavra ali que quando a gente vai... O português, por exemplo, é muito mais prolixo do que o inglês, né? A gente coloca normalmente muito mais palavras. Se tem uma palavra que está no original que a gente precisa cortar porque não tem espaço, e se for, por exemplo, um objeto que está ali na imagem, você não precisa nem pensar, você tira isso, né? Assim, eu estou dando um exemplo muito simples aqui porque eu estou inventando aqui na hora. Mas são coisas a se considerar, né? É tudo que pode acontecer. E isso serve não só para a gente, digamos assim, saber o que a gente vai fazer, mas isso serve para a gente justificar o que a gente está fazendo também, né? Então, é mais ou menos por aí que... isso é um exemplo, assim, estou trazendo aqui só um exemplo do que se faz, né? Do que a gente pode encontrar na hermenêutica tradutória hoje em dia. Eu queria também assim fazer, né, a apresentação do grupo de pesquisa do qual faço parte, daqui da Poet, né? Quer dizer, ele não é exatamente vinculado à Poet, ele é vinculado diretamente ao CNPq, mas enfim, os professores, né? Ele é daqui da Poet nesse sentido. O grupo de pesquisa hermenêutica tradutória, cognição e criatividade. Caso alguém tenha interesse em participar, enfim, pedir alguma informação, qualquer coisa, alguma referência de texto, basta mandar um e-mail aí para mim, tá? Meu contato aí. E é isso. Eu não sei se eu estou muito antes do tempo ainda. Como eu falei no começo, eu não estou muito bem preparado, porque a minha apresentação seria na semana que vem. Então eu fui pego um pouco de surpresa, mas... enfim, o que eu queria fazer hoje era realmente fazer uma apresentação meio geral da hermenêutica tradutória, porque não é uma área muito bem conhecida. Eu acho que é uma área, inclusive, mal conhecida. As pessoas não têm um conhecimento sobre o que é e também, enfim, como é que eu posso falar? Não tem muita discussão do ponto da academia, né? Não tem muita produção sobre o assunto. Então, enfim, quem tiver interesse, meu contato está aí. Eu não sei se Raimundo, você acha que eu devia... Eu posso falar mais algumas coisas, apresentar mais algumas coisas aqui, ou você acha que a gente já pode passar para a parte das perguntas? E você, seu microfone está desligado. Primeiro, muito obrigado pela apresentação, eu estava hipnotizado aqui, tentando juntar as peças, porque é um tema bastante extenso, bastante complexo, certo? Mas estava bastante interessado. Eu acho que deu para passar bem a ideia geral, certo? Nós temos algumas dúvidas aqui no chat também, e
O tempo, acho que tá bom, nós temos alguns minutos, temos 20 minutos ainda, mais ou menos, acho que dá para passar para as questões, certo? Antes, a gente faz um comentário, colocaram aqui nos comentários do YouTube, para quem está nos acompanhando, colocamos um link do Google Docs para preenchimento do formulário de certificado, certo? De um certificado de 2 horas. Quem precisar de certificado, quem quiser o certificado de participação, por favor, clique no link e preencha. Nós pegamos suas informações e enviamos por e-mail. Sobre. Antes da gente passar para as perguntas do chat, temos aqui 2, 3, certo? Do Natan, do Vasco Soda, a Lidiana fez um comentário, mas eu acho que eu até queria deixar um comentário meu mesmo, certo? Que eu não sei se eu fiquei entendendo, eu achei bastante interessante a parte do Gadamer, né? Que foi o terceiro autor que começou, que ele fala mais sobre a relação tanto do tradutor com o texto, quanto do texto com o leitor e do leitor com o tradutor, e é uma espécie de uma simbiose, se a gente pode dizer assim, né? E desde o começo da tua apresentação, lá no começo mesmo, quando tu citou a Ilíada, tu falou da tradução da Ilíada, que tanto o contexto que a Ilíada foi escrito, que era apresentado, né, um contexto de apresentação oral, né, dos bardos, né, dos bardos, eu não me lembro. Os rapisodos, né? Isso, que eram apresentações orais, de uma questão bem mais mitológica, mais cultural também, né? Inclusive que se perde com o tempo, exatamente porque a questão do tempo mesmo perde, e também se perde a questão da língua, porque o grego da época não era o mesmo grego atual, né? Então, essa questão do contexto da cultura e como a gente contorna essas questões, né? Como a parte da tradução, eu achei bastante interessante, vendo um pouco até da minha área de interesse, da minha pesquisa, que é sobre tradução amadora. Tradução amadora no caso de mangás, e quando faz a pesquisa eu acabei descobrindo que os tradutores de mangá, a maioria não traduzem da língua original, no caso do japonês, eles traduzem do inglês, mas eles têm uma própria ideia do que eles, como tradutores, precisam passar do texto, e também do que os leitores esperam que as traduções que eles fazem apresentem, né? Mesmo que eles não tenham esse conhecimento da língua, eles tenham conhecimento de outras línguas, eles tentam resgatar, eles tentam salvar. Então, eu acho uma questão interessante. Eu não sei se tu poderia estar até depois entender um pouco, fazer um comentário breve sobre essa questão, né? De como essa estratégia de, tipo, você não tem um acesso direto a essa cultura, não tem acesso direto a essa língua que as obras que você está traduzindo foram produzidas, mas você tem que encontrar uma forma de transmitir para os leitores que também não têm acesso, né? Tem, inclusive, mesmo acesso ainda que você. Né? Eu gostaria que também puder fazer um comentário rápido nessa parte. Bem, assim, o Schleiermacher, ele falava, ele tem aquela ideia, né, tem o texto dele, né, sobre os dois métodos de traduzir, né. Ele vai dizer que quando a gente está traduzindo, porque assim, tradicionalmente, né, a hermenêutica ela servia para traduzir textos quando o pessoal pegava um texto de uma época muito antiga, que era um idioma que eles não falavam mais. Tipo, o pessoal, os protestantes, né, que queriam ali traduzir a Bíblia para o alemão, mas a igreja não deixava, porque a Bíblia tem que ser em latim, porque era sagrado, e por aí vai. A gente sabe essa história, né? Então, foi assim que a hermenêutica começou. Inclusive, a hermenêutica começou aí. Ele se perguntando como é que eu vou traduzir, né, a Bíblia para o alemão de uma maneira que o pessoal vai entender. E aí o Lutero, né, vai dizer que vai, enfim, acho que o pessoal aqui que estuda tradução já leu muito sobre isso, sempre se fala, né, de Lutero. Mas assim, normalmente a questão de você traduzir tradução indireta, ela é muito mal vista, né? Ela não é bem vista. Então, eu, por exemplo, nunca li nenhum trabalho falando sobre tradução indireta, ou de como isso seria do ponto de vista da hermenêutica. O que a gente falaria do ponto de vista da hermenêutica é talvez o seguinte, é que você vai precisar dar conta de erros. Por quê? Você está... porque é como aquela situação que eu falei. Tipo, o que é que o leitor quer?
O leitor quer ler e entender, e pronto. O que o leitor quer ler e entender. A gente que, como tradutor, como pesquisador, é a gente que está criando esses conceitos. Fidelidade, liberdade de tradução, domesticação, estrangeirização. Isso são conceitos que a gente está criando para falar do que a gente está fazendo, mas o que a pessoa quer ler e entender. E é isso. Então, no final das contas, assim, eu não saberia dizer, assim, na hermenêutica tradutória, o que é que a gente pode tirar para pensar essa situação, assim, da tradução indireta. Agora, o que eu certamente diria é que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha, digamos assim, de se você vai realmente se preocupar mais com o público, tipo, criar o que eu diria, né, pessoalmente aqui. Se você vai se preocupar em criar um resultado que faça sentido, aí o problema é que você pode errar, assim, o que você pode pecar, digamos assim, errar fazendo isso você pode apagar alguma coisa do original. Até porque você não está nem lendo o original. Você está lendo uma tradução, né, para um idioma. Então, assim, claro, né, isso aí, obviamente, preferir uma tradução a mais oficial possível, a da melhor qualidade possível, isso não tem nem o que falar. Tradução, se fosse uma tradução do original com notas de tradução, melhor ainda, porque você sabe o que está ali. Porque, por exemplo, se tiver um jogo de palavras, um ditado que não foi traduzido, você já perdeu. E aí você vai ter que colocar ali que tem muito, inclusive, em mangá, né? Jogo de palavras, com os nomes e tal. Então, se você pegar uma com notas de tradução, isso já é uma coisa. Porque podia ter, por exemplo, podia ter uma piada ali, que se não tiver a nota, você não vai saber que tinha uma piada. E aí, na hora que você for fazer sua tradução, você pode criar uma coisa que a gente, sei lá, não é o ideal do ponto de vista de manter o conteúdo, mas você pelo menos não descaracteriza o texto. Vai ter uma piada onde tinha uma piada no original. Então, porque quando a gente fala de compreensão na hermenêutica, o que importa para a gente não é, tipo assim, não é que a pessoa só entenda o texto. Claro que isso é essencial, né? Mas assim, quando a gente fala de compreensão, não é o conteúdo da compreensão. Quando a gente fala de compreensão, é a maneira como a compreensão está sendo construída. Então, por exemplo, se tem um jogo de palavras, se tem uma piada, a compreensão que o leitor está tendo do texto é através dessa piada. Então, é assim que a gente coloca essa questão da hermenêutica. Então, mas, claro, né, assim, a gente, assim, como é que eu posso falar? O enfoque é a compreensão. Tipo assim, como eu falei, a gente parte do pressuposto de que eu sou tradutor, eu li o texto original e eu entendi. Uma pessoa que não sabe falar esse idioma, ela também quer ler. Então, o que eu vou fazer é disponibilizar para que ela possa ler e que, né, e eu não, na verdade, eu percebi agora que eu não falei isso, mas o que é que vai me guiar enquanto tradutor? O que vai me guiar é que a pessoa possa ter uma experiência lendo a minha tradução que seja o mais próxima possível da experiência que eu tive quando eu li o original. Então, essa questão é da experiência. Então, não é a compreensão do ponto de vista do conteúdo, não é do ponto de vista de entender o assunto, é do ponto de vista da experiência e da compreensão. É do ponto de vista da maneira, da experiência que você está tendo. É claro, se você está traduzindo, sei lá, um documento oficial, é muito diferente de traduzir uma poesia. Então, talvez para traduzir uma poesia não interessa o que é o conteúdo das palavras, assim, digamos assim, o referente das palavras talvez não interesse. Talvez interesse, sei lá, uma sonoridade ou alguma coisa assim. Agora, eu não entendo muito de mangá, então eu também não saberia te dar uma orientação, digamos assim, mais precisa. Mas uma dica que eu daria seria começar assim, do começo, assim, desse sentido da hermenêutica, de pensar do ponto de vista tipo, da compreensão. Tipo assim, isso que eu coloquei, será que está fazendo sentido mesmo? Será que quando eu leio isso, tá soando natural, sabe? Tipo assim, será que isso tá... Ou é estranho? Tipo assim, eu acho que essa intuição, eu acho que para tradução indireta, eu acho que deve ajudar, porque você
se você não tiver absolutamente nenhum acesso ao original, é como se você estivesse traduzindo no escuro, né? De olhos vendados. Então... Sim. Muito obrigado. Excelente. Aí, tu, a coisa citou tradução de poemas, então, já pegando esse gancho aqui, o Natan, durante a live, ele deixou um comentário sobre tradução de poesias, né? Que ele fala que é uma tradução, uma tarefa difícil, ele fala da tradução da comédia, né? Pelo Heitor Eugênio, que ele diz que é uma tradução linda e ele fala dessa experiência, no caso, do poeta para traduzir uma poesia, no caso, né? Aí fala sempre vê aquele comentário que é sempre um troco comum que a gente vê, né? Se o tradutor tá tão presente nessa tradução, ele tá dedicando tanto, será que qual será a posição dele como autor também da obra, no caso? Pois é. Assim, tem uma coisa que eu gosto muito da hermenêutica, que assim, a gente tem que trabalhar os conceitos, né? Se a gente está pensando em termos de autor, a gente vai falar em termos de autor. Então, tudo que a gente fala é um fruto do conceito que a gente tem na cabeça da gente. Eu gosto da hermenêutica no sentido de que vai dizer que... Porque assim, né? No certo sentido, a gente pode dizer que sim, o tradutor é o autor da obra. Mas se eu traduzo um artigo científico de uma pessoa que descobriu, sei lá, a cura do câncer, quem descobriu a cura não fui eu, não, né? Foi a outra pessoa. Então, assim, eu acho meio engraçado, né, quando as pessoas utilizam esse conceito do tradutor como um outro autor. Eu acho meio problemático, porque na hora de assumir a responsabilidade, se der algum problema, o tradutor provavelmente não vai querer. Tô brincando aqui. Mas, tipo assim, quem responde pelo texto não é o tradutor. Quem responde pelo texto é o autor. Essa é a diferença. Dá para a gente dizer de uma maneira metafórica, né, que o tradutor é um autor. Mas não de uma maneira, eu diria, pelo menos. O que a hermenêutica diz, e que eu gosto muito, é que assim, né? Como eu falei, tem aquela questão do diálogo interno, né? O escritor escreve, tem um diálogo com o texto que ele está escrevendo. E assim ele coloca uma voz ali naquele texto. Aí o leitor vai ler o texto. E assim ele vai, digamos assim, ouvir a voz que tá ali naquele texto. Só que quando o leitor não consegue ler o texto do idioma original, chega um tradutor e cria um outro texto, porque não é o mesmo texto, o texto é outro. O tradutor ele vai criar outro texto. Só que, e aí tem uma outra voz aí, realmente, tem a voz agora do tradutor. Só que o problema é que o leitor não quer ouvir a voz do tradutor, não. O leitor quer ouvir a voz do autor. Só que ele vai também ouvir a voz do tradutor, claro. Então, eu já li isso, assim, nos livros de hermenêutica tradutória. Eu acho interessante essa ideia. Eu acho que o trabalho do tradutor é mais, digamos assim, mediar, sabe? Eu acho que, claro que tem casos em que o tradutor precisa ser criativo, mas eu não tenho problemas com o meu ego, não sinto necessidade, digamos assim, de por exemplo, aquela ideia do Borges, né, de que o tradutor compreende melhor do que o próprio autor, de que a tradução é melhor do que o original. Sei lá, é legal pensar isso para a literatura, mas eu acho que isso não tem muito a ver com a minha prática de tradução, não. Eu acho isso um pouco fora da realidade, para ser bem sincero. Eu acho que é isso. Eu acho que eu como tradutor, eu estou pensando numa pessoa que não pode ler aquele texto e que ela quer ler aquele texto. E eu vou tentar criar um texto que seja o mais próximo possível do original. É claro que isso também revela muito do tipo de texto que eu estou traduzindo, né? Mas, assim, eu acho que essa descrição da hermenêutica é muito interessante, porque é como se o que o leitor quer, ele quer ouvir a voz do texto. E o que você precisa, eu diria, pelo menos, né, que é tentar, digamos assim, encontrar uma voz que seja o mais parecida possível, né, com essa voz. O problema é a questão do idioma, em outro idioma. Então, por exemplo, na hermenêutica, né, a questão do pensamento. Tem coisas que a gente não diz em outro idioma. Tipo assim, tem coisas que a gente só vai querer falar em um idioma. E que não é que não dá para traduzir porque não tem uma palavra. É porque eu não falaria isso nesse idioma. Sabe?
Tipo assim, eu só falo o que eu estou falando porque eu estou falando em português. Se eu estivesse falando em inglês, talvez eu falasse outra coisa. Eu colocasse meu pensamento de outra maneira, do ponto de vista do referente da língua. Então, às vezes, o problema, a gente na hermenêutica, a gente tematiza o pensamento, né, a compreensão, por esse motivo. Porque o conteúdo do que a gente está falando é determinado pelo idioma, na medida em que tem coisas que a gente não vai falar em outro idioma. Então, e isso, por exemplo, para, sei lá, para você fazer legenda, para você fazer mangá, para você fazer conteúdo de, digamos assim, de um texto que vai ser lido no momento, digamos assim, de diversão, de lazer, faz toda a diferença, porque a pessoa está no momento de descontração, então ela tem a experiência da naturalidade. Se eu fosse colocar uma palavra super, digamos assim, fora de contexto, o super não comum, eu ia suspender, né, a imersão que ela está tendo no texto. Então, assim, eu acho que é um pouco disso que está em jogo, assim. Não é que, para mim, não é um problema que eu seja o autor do texto ou não. Eu acho que a questão é mais a gente, digamos assim, não atrapalhar o leitor, sabe? Eu encaro isso dessa maneira. Se eu conseguir não atrapalhar o leitor, eu acho que eu já fiz muita coisa. Eu vou mais por essa linha aí. Eu não acho que se o tradutor for o autor, também não tem muito problema não, sabe? Mas assim, eu acho que é mais do ponto de vista assim, eu acho que é mais, vou mais por outro lado, talvez, não sei. Interessante. Temos tipo, mais o pastor ou a plastic soda, não tenho certeza que eu coloco aqui. Cícero disse que deve se traduzir não como intérprete, mas como orador. Aí no caso ele fala, isso não pode mudar o texto original, né? No caso então fala sobre a questão de introduzir ou transmitir pensamentos ideológicos, mesmo que não intencionalmente. Então, nesse caso, como entra essa questão da ideologia enquanto você traduz, né? Assim, para ser bem sincero, assim, peço até desculpa, mas eu não entendi muito bem qual é a relação da primeira frase com a pergunta. Tipo assim, eu não entendi como é que essa questão do Cícero tem a ver com pensamentos ideológicos. Mas assim, eu vou pressupor aqui que isso quer dizer assim, no sentido de que, tipo, como se você precisasse, digamos assim, adicionar, né, ou criar alguma coisa que talvez não tivesse originalmente ali no texto. Assim, eu estou dizendo, eu vou responder dessa maneira, né? Como se você precisasse criar alguma coisa que está ali no texto, que não estava, para que o texto fique mais fluido, que fique mais, né? Eu vou responder como se fosse essa pergunta. Não sei se eu entendi direito. Vai mudar. A pessoa não vai ler o texto original. A pessoa vai ler uma tradução. Tipo, ela não pode ler o texto original. O texto não é original. A tradução, ela não é o original. Eu também não gosto da palavra equivalência, né? Dizer que a tradução é equivalente ao original. Como é que a tradução vai ser? A tradução nunca vai ter, porque a palavra equivalente ela significa ter o mesmo valor, né? A tradução nunca vai ter o mesmo valor do original. Se James Joyce escreveu o Ulisses para o público lá da Inglaterra, da Irlanda, sei lá de onde ele é, tipo, e eu faço uma tradução para português, e mesmo se eu pegar um inglês, né, que sabe falar português e que vai ler, mesmo se a tradução fosse, imaginando que fosse exata, essa pessoa que leu das duas versões não vai ter o mesmo valor. Porque é outro lugar, é outro país, é outra cultura. Nunca vai ter o mesmo valor. E assim, não existe não é perfeito. Tipo, não é que na hermenêutica a gente está procurando uma espécie de equivalência perfeita, né? Mas é essa ideia de que assim, a gente ainda diz que é a tradução, né? E quem responde ainda é o autor, né? Tipo, então, assim, eu acho que vai mais no sentido assim de entender que é o pensamento, porque eu acho que a questão aqui que a gente se confunde um pouco é que quando a gente vai pensar em tradução, a gente se prende muito às palavras, né? Mas o sentido na hermenêutica, ele é mais importante do que as palavras. Tipo assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é mais importante o sentido do texto do que as palavras que estão no texto. Sabe? É como se fosse isso. A gente tem que focar na mensagem que está lá. A gente tem que focar no sentido geral do texto, no que está sendo pretendido, e não focar nas palavras em si mesmas, né? Agora,
se vão aparecer... se o tradutor vai ter um comportamento ideológico, isso pode ser, inclusive, não só no sentido de adicionar um conteúdo, mas também no sentido de retirar um conteúdo, né? Só que isso aí é uma questão que eu acho que é, digamos assim, externa a essa questão. Porque como é que você vai controlar a ideologia que você tem? É uma coisa que é externa ao trabalho. A gente observa depois que está feito. Mas eu diria que, assim, que com relação a isso, né, de você precisar reformular o texto, que é o que a gente sempre tem que fazer, eu diria que, na verdade, isso é inevitável. Tipo assim, se você quer manter as palavras, você não vai traduzir. Porque, mesmo se você traduzisse tudo literalmente, tipo, como é que eu posso falar isso? Tipo, mesmo se você traduzir literalmente a palavra, no outro idioma, ela é o outro idioma, então ela não está no idioma original dela. Ela não tem o mesmo sentido que ela teria no original dela. Tipo, por exemplo, na filosofia, né, eu tenho o filósofo Heidegger mesmo. Ele pegava as palavras comuns assim do dia a dia, ele transformava as palavras no substantivo e ele criava um conceito filosófico a partir disso. Então é como se os conceitos de filosofia de Heidegger, na verdade, são palavras que qualquer alemão entenderia. Qualquer alemão com educação básica assim, leria e entenderia as palavras. Talvez ele não entendesse o sentido. Só que aí, se eu pego para uma palavra que disso, eu trago para português, eu traduzo como derrelição. Alguém aqui sabe o que é derrelição? Alguém aqui já ouviu essa palavra antes? Não. Então não é uma palavra comum. É uma palavra que ninguém nunca ouviu. Então não adianta você traduzir literalmente, achando que você vai estar, sei lá, sendo fiel ou respeitando. Aí na hermenêutica tradutória a gente encara dessa maneira. O que importa é o sentido, né? É a mensagem. Não é exatamente as palavras individuais que estão presentes ali no texto. É claro, né? Isso eu estou falando de uma maneira muito geral. Em cada caso, por exemplo, se eu estiver falando da legendagem é uma coisa, talvez isso ganhe alguma diferença. Se eu estiver falando da tradução jurídica, talvez já vá para um outro lado, porque cada área da tradução, né, tem características que são muito próprias. Mas eu diria que, assim, que a questão da ideologia é mais do ponto de vista... ela é crítica, tipo, você precisa prestar atenção a ela mais no momento da leitura e não no momento da escrita. Porque a ideologia, ela influencia a maneira como a gente enxerga as coisas. Ou seja, ela influencia a maneira como a gente vai ler o texto. E a gente só traduz o que a gente entendeu. Se você não entendeu, você pode até achar que você traduziu, mas você não traduziu. Então, assim, eu acho que vai por aí. Não sei se... enfim. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu também não colocou mais nada aqui, então... Então, acho que realmente essa foi a última pergunta, certo? Já estamos aproximados do nosso tempo aqui, já dá certo 1h40, certo? Então, primeiramente, chegando ao fim da nossa segunda live do ciclo de eventos do Letrar, e primeiramente agradecer ao Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por dedicar esse tempo a compartilhar seu conhecimento, sua pesquisa com a gente, certo? Se tiver alguma consideração final, está aberto aqui, pode deixar. Eu queria agradecer a oportunidade, né, ao Letrare, a todo mundo, a organização, ao pessoal, por estar aqui. E agradecer a CAPES também pela minha bolsa. E dizer quem quiser, enfim, quem tiver interesse em participar do grupo, enfim, quiser conhecer mais, é só mandar um e-mail para mim que a gente funciona através do Google Classroom, então eu posso adicionar lá. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que participaram, que acompanharam desde o começo, certo? Como está dizendo na tela, quem tiver interesse em um certificado de participação, o link está no chat, é só subir um pouquinho no nosso Google Docs, compartilhe seus dados e nós enviamos o link os dados por e-mail, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, mais uma vez, obrigado a todos. Estamos aqui terminando. Voltamos, acho que semana que vem voltamos provavelmente com a página da Artemis Cíntia Mossânio, que devia ser hoje, mas ela não pôde ir por motivos de saúde, certo? Provavelmente
Semana que vem, toda vez na sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. Sempre às 7 horas da noite. Muito obrigado a todos, a todas. Uma boa noite para vocês. Até a próxima.